Você já se perguntou por que, mesmo em silêncio, sua mente grita? Por que, mesmo calado, parece que algo dentro de você está implodindo lentamente, dia após dia? Existe um tipo de silêncio que não cura, ele corrói. É aquele silêncio que você cultiva quando engole mágoas, quando deixa palavras não ditas se acumularem como pedras nos bolsos da alma. É o silêncio que você mantém quando finge que está tudo bem, mas por dentro sente que está se apagando. Você não grita, não reclama, apenas sofre em silêncio. Quantas vezes você já olhou para o teto à noite e pensou, eu não aguento mais, mas não disse isso para ninguém? Quantas vezes sentiu um nó na garganta e disfarçou com um sorriso vazio no trabalho, com uma piada automática? Na roda de amigos, com uma resposta rápida nas redes sociais? Esse é o tipo de silêncio que mata aos poucos, não o corpo, mas a vontade de viver de verdade. Aos olhos dos outros, você parece bem, mas só você sabe o peso que carrega. Esse é o grito mudo que destrói lentamente os que mais sentem, os mais sensíveis, os mais conscientes. E talvez você tenha acreditado que isso é força, que aguentar tudo sozinho é sinal de coragem. Mas e se eu te dissesse que essa ideia é uma armadilha, que isso não é coragem, é abandono de si? Respira fundo agora, porque essa jornada que começa aqui pode mudar o rumo da sua vida. E não, isso não é exagero, é um convite, um chamado, não de mim para você, mas de você para si mesmo. Essa é uma conversa séria, íntima, como aquelas que você deveria ter tido com alguém, mas nunca teve, como aquelas que você nunca soube como começar. Então ficou em silêncio. Hoje você vai finalmente ouvir o que precisava ter escutado há muito tempo. E vai descobrir que a filosofia estoica tem respostas reais para dores que a maioria prefere esconder. Antes de seguirmos, eu quero te fazer uma pergunta profunda e quero que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. Qual parte de você está morrendo em silêncio? Enquanto você finge estar vivo, escreve nos comentários, nem que seja uma palavra, não por engajamento, mas porque isso pode ser a primeira vez que você se permite falar. A jornada que você está prestes a fazer não é sobre aprender mais uma teoria. É sobre se olhar no espelho com coragem. É sobre sair do estado de anestesia emocional e voltar a sentir, com clareza, com direção, com força interior. Nós vamos juntos atravessar os desertos do silêncio e encontrar dentro do caos a serenidade que os antigos estoicos descobriram, porque no fim, o silêncio pode ser seu inimigo, mas também pode se tornar o seu maior aliado, se você aprender a escutar o que ele está tentando dizer. Marco Aurélio escreveu: o silêncio é a fortaleza da alma. Mas ele também sabia que o silêncio só é fortaleza. Quando não, se torna prisão. Está na hora de sair dessa cela e a chave está dentro de você. Vamos juntos. Você já reparou como o silêncio não grita de uma vez só? Ele sussurra, devagar, dia após dia. E é nesses sussurros que a mente começa a se perder. Começa com pequenas coisas. Você evita falar o que sente para não incomodar. Engole um desrespeito aqui, outro ali, faz piadas para disfarçar o incômodo. Começa a sorrir mais com a boca do que com os olhos. E no início parece normal. Afinal, todos nós temos dias difíceis, certo? Mas o problema não está nos dias ruins. Está no acúmulo silencioso deles. Quando você vai empilhando dores, como se sua alma fosse uma estante infinita, até que ela começa a ranger, a entortar, a quase desabar, e ninguém percebe, porque o mundo valoriza quem aguenta firme, mas ninguém pergunta o que essa firmeza está destruindo por dentro. É aí que a filosofia estoica entra como uma lâmpada acesa em um quarto escuro. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas.
Mas e quando você nem fala sobre o que sente? Quando você nem reconhece mais a dor? Quando a sua opinião sobre si mesmo virou silêncio, negação, disfarce? É nesse ponto que você precisa parar, respirar e encarar a verdade mais difícil de todas. O silêncio pode não ser paz, pode ser medo. Medo de confrontar, medo de ser julgado, medo de perder o pouco que ainda resta. Mas o silêncio que nasce do medo não é nobre, é sufocante. Muitos acreditam que ser estoico é ser calado, mas isso é um equívoco. Ser estoico é ser consciente, é saber quando falar e quando calar, é ter domínio sobre suas emoções, não ignorância sobre elas. O verdadeiro estoico escuta o que sente, não para se afogar no drama, mas para não viver em negação. Você já tentou ignorar uma dor física? Quanto mais você finge que ela não existe, mais ela cresce. Com a alma é a mesma coisa. O silêncio destrutivo se revela nos detalhes, na sua impaciência com pessoas próximas, na vontade de se isolar sem entender o porquê, na irritação com coisas pequenas, na dificuldade de dormir ou de acordar com energia. Tudo isso são sinais, sintomas de que algo está pedindo socorro lá dentro. E você ainda está negando. A pergunta que você precisa se fazer agora é: por que eu ainda acho que fingir não sentir é mais seguro do que reconhecer o que dói? A verdade é que a maioria de nós cresceu ouvindo que demonstrar dor é fraqueza. Mas o estoicismo autêntico ensina o contrário. A coragem não está em calar tudo, está em sentir com consciência, em não se entregar ao sofrimento, mas também não fugir dele. Sêneca escreveu: a alma precisa ser forte, mas também precisa ser compreendida. E talvez o que está faltando na sua vida não é mais força, é mais clareza, é mais presença com o que está aí dentro. Mesmo que doa, porque só o que é encarado pode ser transformado. A gente vai falar sobre isso, sobre como parar de fugir, como aprender a escutar o próprio silêncio e extrair sabedoria dele, não sofrimento. Mas antes, olha para a tua rotina, com sinceridade, onde você tem silenciado demais, quem você tem evitado confrontar e, o mais importante, o que dentro de você deixou de ouvir. O silêncio pode te destruir, mas também pode ser o início da cura. Tudo depende do que você faz com ele. Vamos seguir. Ainda há muito para ser dito e ouvido. Você já se pegou respondendo "tá tudo bem", mesmo quando tudo dentro de você gritava o contrário? Essa é uma das formas mais comuns de silêncio. O silêncio fingido. Ele não é uma escolha consciente, é um reflexo, uma espécie de armadura emocional que você veste todo dia sem perceber. E o mais perigoso é que ela se encaixa tão bem que parece fazer parte do seu corpo. Você esquece como era viver sem ela. A maioria das pessoas que sofrem em silêncio não está apenas evitando a dor, elas estão sobrevivendo. Fugindo de conversas difíceis, de sentimentos confusos, de lembranças que doem, fugindo de si mesmas. Só que tem um problema. Você pode até correr do que sente, mas não pode correr de quem sente. Você leva sua mente com você para todo lugar. A fuga é sempre temporária. O confronto inevitável. Você começa a preencher sua vida com distrações, séries, trabalho excessivo, redes sociais, comida, bebida, qualquer coisa que afaste o silêncio. Mas o que poucos entendem é que o silêncio mais aterrorizante não está lá fora, está dentro. E ele não desaparece com entretenimento, ele só se disfarça, fica ali, quieto, esperando o próximo momento de fragilidade para surgir com mais força. É por isso que tanta gente desmorona do nada. Não é do nada, é o acúmulo. São anos guardando palavras, emoções, vontades, traumas, mágoas, uma vida inteira engavetada no sótão da consciência. E, um dia, aquilo transborda.
Marco Aurélio escrevia em seu diário: a fuga não está em outro lugar, mas na própria mente. Muda teu interior e estarás em paz. O imperador filósofo entendia que o problema não é o mundo, nem as pessoas, nem o que aconteceu. É o que você faz com isso dentro de você. É como você interpreta, reprime, carrega. O estoicismo nunca foi uma filosofia de indiferença. É uma filosofia de lucidez, de domínio interno, de força emocional que vem da clareza, não da negação. E talvez esteja na hora de você aceitar que fugir do que sente está te custando muito mais do que enfrentar, porque essa fuga invisível tem um preço alto. Relacionamentos superficiais, ansiedade crônica, sensação constante de estar desconectado da vida, falta de propósito, uma tristeza que você não sabe de onde vem. Tudo isso nasce do silêncio não resolvido, da dor não acolhida, do medo de se encarar. Mas e se você parasse agora? Se você por um instante apenas respirasse e admitisse o que está aí dentro, sem filtro, sem vergonha, sem culpa? Você não precisa contar para ninguém, mas precisa ao menos ser honesto com você. A transformação começa nesse ponto exato, quando você decide parar de fugir e olha para si com olhos de compaixão, não de julgamento. Você pode estar emocionalmente exausto, mas isso não significa que está fraco. Significa que sua alma está pedindo descanso, está pedindo silêncio, mas um silêncio diferente, um silêncio com significado, com presença, com escuta verdadeira. O silêncio que cura não é a ausência de dor, é a disposição de sentar com ela e entender o que ela está tentando te dizer. E se esse for o primeiro passo da sua virada? E se o silêncio que antes te destruía for o mesmo que vai te reconstruir, agora que você decidiu ouvi-lo? Ainda há mais a ser dito, ainda há camadas a serem retiradas, mas por agora, permita-se não fugir. Só por hoje, escolha ficar aqui com você. Você já acordou com aquela sensação de cansaço que não é físico? Dormiu a noite toda, mas parecia que algo dentro de você ficou acordado, lutando, em silêncio? Essa é a exaustão emocional. E ela quase nunca vem sozinha. Ela carrega junto um peso que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. É o acúmulo daquilo que você não disse, daquilo que você não expressou, daquilo que você guardou para manter a paz, mesmo que isso tenha te destruído aos poucos por dentro. E sabe o que é ainda mais cruel? Quando a dor não encontra uma saída, ela encontra um lugar no corpo. Você começa a ter dores que a medicina não explica com clareza. Tensão no pescoço, aquela pressão no peito sem motivo, a respiração curta, a insônia que vem e vai como uma onda silenciosa de angústia. O corpo fala, o corpo sempre fala, mas você aprendeu a silenciar até isso. E então você começa a achar que está ficando fraco, instável, errado. Mas o que está errado não é você, é o modo como você aprendeu a lidar com a dor. Sêneca escreveu: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Mas como saber para onde ir, se você não sabe nem mais quem você é por trás do silêncio que te cobre? Você virou especialista em fingir, mas cada vez que você ignora o que sente, você se afasta mais da sua essência. E o mais perigoso disso tudo é que esse afastamento não dói de uma vez só. Ele vai corroendo em silêncio, até que um dia você acorda e não se reconhece mais no espelho. O estoicismo nos convida a fazer o oposto, a mergulhar no que sentimos com coragem, a encarar a dor como um mestre, não como um inimigo. Os antigos não fugiam da dor, eles a observavam, analisavam suas causas, extraíam dela lições. Você não precisa se tornar uma rocha sem emoções. Você precisa aprender a sentir com sabedoria, a dar nome ao que te fere,
a trazer à luz aquilo que está te consumindo nas sombras. Pergunte a si mesmo agora: o que você vem ignorando? Há tempo demais? Qual conversa você deveria ter tido com alguém ou com você mesmo? Talvez você precise aceitar que sentir dor não é sinal de fraqueza, é sinal de que você ainda está vivo, ainda importa, ainda quer mudar. E mudar começa com a escuta, mas não a escuta do mundo, a escuta interna. Feche os olhos por um momento e ouça o que o seu corpo está tentando dizer. Talvez ele esteja implorando por descanso, por leveza, por sinceridade. Você não precisa fazer isso tudo de uma vez, mas precisa começar. E o primeiro passo é parar de fingir que está tudo bem quando não está. Porque o silêncio que cura é aquele que vem depois da verdade, nunca antes. Você tem uma escolha agora: continuar calado e carregar esse fardo sozinho, ou abrir espaço aos poucos para ouvir e acolher o que foi negligenciado por tempo demais. No estoicismo, não buscamos eliminar as emoções, buscamos compreendê-las, para que elas deixem de nos dominar e passem a nos ensinar. Ainda temos mais estrada pela frente, mas se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mudar, e isso já é força, mais do que você imagina. Chega um momento em que o silêncio já não é mais proteção, é prisão. Você se cala para não ferir, para não incomodar, para manter o controle. Mas o que você não percebe é que enquanto protege os outros das suas palavras, você se machuca com o peso delas dentro de si, e esse peso vai acumulando, vai te deixando mais lento, mais distante, mais frio, até que um dia algo simples, uma frase, um gesto, um silêncio de outra pessoa vira o gatilho e você explode, ou desmorona, ou simplesmente desaparece emocionalmente, porque quem se cala por tempo demais começa a se apagar por dentro. O silêncio constante, quando não é consciente, se torna autoabandono. E não há nada mais doloroso do que ser abandonado por si mesmo. Epicteto nos lembrava que não é a morte que devemos temer, mas sim nunca começar a viver de verdade. E viver de verdade é ter coragem de ser inteiro, inclusive nas partes que doem, inclusive nas verdades que você esconde de todo mundo, inclusive de você. Você já parou para pensar em quantas coisas você engoliu? Quantas vezes você quis dizer, isso me machuca, e não disse? Quantas vezes queria pedir um abraço, mas achou que era fraqueza? Quantas vezes precisava desabafar, mas se calou para não parecer dramático? E o que você fez com tudo isso? Guardou? Onde? Em que parte do seu corpo? Em que canto da sua alma? A verdade é que o que você não fala apodrece dentro de você e começa a cheirar mal nos seus pensamentos, nos seus relacionamentos, nos seus hábitos. Quantos afastamentos aconteceram não por brigas, mas por silêncios mal interpretados? Quantas relações acabaram não por falta de amor, mas por falta de comunicação? O estoicismo não te pede para sair gritando tudo o que sente. Ele te convida à clareza, ao uso consciente da palavra, ao equilíbrio entre o que se deve dizer e o que se deve deixar ir. Marco Aurélio dizia, se está em sua mente, está sob seu poder. Mas como algo pode estar sob seu poder se você sequer o reconhece? Você precisa começar a falar, não aos gritos, não com raiva, mas com firmeza. Com verdade, com presença. Falar não é apenas emitir som, é se posicionar no mundo, é ocupar o espaço que é seu por direito. E se você tem medo de não ser compreendido, saiba que o silêncio também não está sendo. Você não está sendo. Permita-se dizer o que nunca foi dito. Permita-se abrir espaços de conversa, nem que seja com o espelho. Permita-se escrever, se não conseguir falar. Permita-se sentir antes de calar.
Você não precisa se tornar uma pessoa barulhenta, mas precisa deixar de ser invisível para si mesmo. A verdadeira força não está em nunca chorar, está em permitir que as lágrimas caiam e ainda assim continuar de pé. Está em admitir: eu também tenho dores e elas também merecem respeito. O silêncio que te destrói é o que você usa como esconderijo. Mas o silêncio que cura é o que vem depois da coragem de se expressar. É o descanso que chega depois da tempestade. E talvez, só talvez, hoje seja o dia de você dizer o que nunca teve coragem de dizer. Nem que seja apenas para si mesmo, nem que seja apenas um sussurro. A libertação começa aí, na coragem de se escutar e na ousadia de, enfim, se revelar. Estamos quase no fim dessa jornada, mas o mais importante ainda está por vir, porque toda cura começa quando você entende que nunca mais vai se abandonar em nome da falsa paz. Chegamos até aqui, e talvez você esteja sentindo algo que nem sabe nomear. Um nó na garganta, um peso no peito que começou a se soltar, ou talvez só aquele silêncio. Mas um silêncio diferente, um silêncio com espaço, um silêncio com paz. Sabe por quê? Porque de alguma forma você começou a voltar para si. Você começou a lembrar que tem voz, que tem dor, sim, mas que essa dor não precisa ser o fim. Ela pode ser o início. Por muito tempo você achou que se calar era sabedoria. Mas agora entende, sabedoria de verdade é saber quando o silêncio protege e quando ele aprisiona. Você carregou tanto por tanto tempo que se acostumou a viver pesado. Mas leveza não é ausência de problemas, é presença de coragem. Coragem de olhar para dentro, de dizer o que dói, de pedir ajuda, de se acolher. Sêneca dizia: enquanto se perde tempo em hesitações, a vida passa. E talvez você tenha perdido tempo demais calando o que deveria ter dito, escondendo o que deveria ter mostrado, engolindo o que precisava ser digerido com palavras. Mas agora, você tem uma escolha. Você pode continuar sufocando o que sente, ou pode começar a dar ar à sua verdade. Começar pequeno, com uma conversa sincera, com uma carta não enviada, com um desabafo no escuro, ou até com uma lágrima não reprimida. Isso já é transformação. Você não precisa explodir para se libertar. Você só precisa parar de se trancar. E, principalmente, precisa parar de esperar que os outros vejam o que você não mostra, ou que adivinhem o que você mesmo não admite. Jornada estoica não é sobre se tornar impenetrável. É sobre se tornar invencível por dentro. E isso exige sinceridade consigo mesmo, antes de qualquer um. Não guarde palavras que podem curar. Não esconda sentimentos que precisam ser vistos por você. Não silencie sua dor, ao ponto de esquecer como se escuta a própria alma. Você chegou até aqui por um motivo. Algo em você está pedindo mudança. E mudança real começa assim, com consciência, com verdade, com pequenos gestos de coragem. Marco Aurélio escreveu: olhe dentro de si. Lá está a fonte do bem. Ela jorra continuamente se você continuar cavando. E talvez, agora, você esteja começando a cavar, a tocar essa fonte. Você não é fraco por sentir. Você é humano. E mais do que isso, você é forte quando decide encarar o que sente. Com maturidade, com calma, com verdade. Se essa jornada te tocou, comente abaixo. Qual silêncio você está finalmente pronto para quebrar? Escreva, compartilhe, desafogue. Se inscreva aqui no Universo Estoico para continuar essa caminhada de autodomínio, liberdade emocional e sabedoria. Você não está só. Estamos juntos, em silêncio ou em palavras, mas sempre em movimento. Lembre-se, o silêncio pode ser refúgio, mas também pode ser ruína. Você escolhe hoje e todos os dias.